Uma questão importante que eu tenho que conversar com você é sobre as farinhas, né? Eu recebo muitos questionamentos. Ai, Juliana, eu posso dar farinha láctea? Eu posso colocar mucilon? Eu posso colocar farinha de aveia? Eu posso colocar farinha de chia, né? Então, sempre tem uma necessidade de algumas mães de acrescentar uma farinha, né? Ai, mas parece que se não tiver uma farinha, parece que se não tiver uma sustância, né? Como diz a avó, aquilo não vai sustentar aquela criança. E isso, gente, é cultural, tá? É aquela cultura que vem de muito tempo dizendo que criança saudável é criança gordinha, né? E realmente o bebê ele é gordinho no começo, mas depois dos 6 meses, 8, 9 meses, quando ele começa a se movimentar mais, começa a gatinhar, começa a explorar o mundo, quando ele começa a caminhar, ele não necessariamente vai ser aquela criança bochechuda, aquela criança, né, cheia de dobrinhas, como talvez ele era com 2, 3 meses. Isso vai, a gente depois tem curvas de crescimento, né? Lá na carteirinha da criança, quando tu vai no pediatra, ele analisa lá aquelas curvas. Isso vai mostrar que se o teu bebê está crescendo bem. Então, não necessariamente ele precisa ser gordinho para ele estar saudável. E é daí que vem essa questão toda da farinha, né? De ter que colocar farinha láctea. Eu tenho mães que se ofendem quando eu falo que quando for preparar uma mamadeira de fórmula infantil, só vai a fórmula infantil dentro. Eu tenho mães que se ofendem porque como assim eu não posso colocar um mucilon? Como assim eu não posso colocar um Neston? Como assim eu não posso colocar uma farinha láctea? Por quê? Porque isso veio enraizado que é uma coisa que deve ser usada para as crianças. Agora para pensar. Vamos usar o exemplo da farinha láctea, tá? O que tem dentro da farinha láctea? Farinha, açúcar e leite. Qual é a necessidade de ficar oferecendo farinha, açúcar e leite para a criança? Vamos pensar assim, açúcar não é ideal para crianças menores de 2 anos. O leite de vaca, né, que é o que tem dentro da farinha láctea, não é ideal para crianças menores de 1 ano, né? E aí, para que eu vou ficar oferecendo farinha? Farinha purinha ali só para dar energia para ele? Não é que é proibido tu dar farinha pro teu bebê, né? Mas tem outras fontes de carboidratos que vão trazer outros nutrientes que não necessariamente só a farinha, né? A farinha de trigo ali. Então, não tem necessidade. Tu vê como é cultural, tu vê como é uma coisa que foi imposta há muito tempo e que não tem necessidade nenhuma de oferecer para as crianças, né? Por quê? Porque vem esse medo que, se eu der só a fruta de lanche, a fruta não vai sustentar. Vai sustentar. Só que a gente vem com aquela ideia que criança saudável é criança gordinha, que a criança tem que comer um pratão, né? Porque daí se ela comer um pratão, se ela ficar empanturrada, né? Se ela ficar cheia de comida, aí tá tudo bem. Não é assim. A criança ela tem um sensor de saciedade que nós adultos já não temos mais. Então é super importante a gente respeitar esse sensor de saciedade. Então quando o teu bebê, né, menor de 1 aninho, ele disser chega, chega. Independente se não foi a quantidade que tu esperava que ele comesse. Isso que é importante, né? Às vezes, eu já tive pacientes que assim, mas o meu filho não come fruta, chega na hora de comer a frutinha, eu não sei o que fazer porque ele não come fruta, né? Aí eu fui analisando essa questão do dia a dia da criança e dentro da mamadeira dessa criança tinha a fórmula infantil e tinha 3 medidas de mucilon. Então, além de ser uma mamadeira de 240 ml, né, que é a quantidade máxima lá da mamadeira, tinha um monte de farinha ali dentro, de farinha com açúcar, né? Então, imagina o quanto essa criança ela demora para sentir fome novamente. Então, essa criança mamava para fazer o soninho da tarde, ali pela 1h da tarde, essa criança ia mamar para fazer o soninho da tarde, ela dormia 1h30, como é que essa criança às 2h30 da tarde ia ter fome para comer fruta? Então, vocês entenderam? O problema não é a fruta. O problema é eu impor o que eu quero que essa criança coma. Então eu dou uma bomba calórica, né, uma bomba energética para essa criança às 1 da tarde e às 2h30 eu fico indignada porque ele não quer comer a fruta. Só um pouquinho, né? O bebê ele tem um sensor de saciedade que a gente não tem. A gente, adulto, mesmo não tendo fome, se for o horário da refeição, a gente acaba comendo, né? Ou se a gente tá querendo comer uma guloseima,
Mesmo não estando com fome, a gente acaba comendo. A criança não é assim. A criança, ela é o fisiológico dela. Se ela não está com fome, ela não vai comer. Então, cuidado, sabe? Para não colocar, a gente já falou sobre isso. Cuidado para não colocar o título de vilão em quem não é. Então, o problema não é que teu filho não gosta da fruta. Daqui a pouco, dá uma olhada no que ele está comendo antes. Se ele não está com fome em certo horário, por exemplo, o meu filho tem problema para comer o jantar, por exemplo. Não sei, tá? Que horas tu oferece o jantar? Qual foi a refeição anterior dele? Como é que foi a mamada anterior dele? Né? Foi mamadeira, foi peito? Quanto tempo antes isso aconteceu do jantar? Será que deu tempo de ele ter fome? Será que aquele lanche da tarde, né, ou a pré-janta, daqui a pouco, se ele foi para a escola infantil, não foi super energética e daí daqui a pouco ele não está com fome? Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu filho vai para a escola infantil desde os 8 meses, tá? E eu comecei a notar, né, quando ele vinha para casa, que nos dias que na escola infantil tinha pré-janta, que era comida, né? Então, por exemplo, tinha lá um risotinho de carne com legumes, tá? Amassadinho. Ele comia menos no jantar do que quando tinha algum lanche, né? Então, por exemplo, era um mingau, né? Por exemplo, de banana com fórmula infantil, né? Era um mingauzinho, ele comeu, então aquilo vai sustentar ele por menos tempo. Então ele tinha mais fome no horário do jantar. Então eu tinha que adequar o horário do jantar do Pedro para o que foi o cardápio da escola infantil. Então, por exemplo, ele comia a pré-janta às 4, 4:30, né? Então, quando tinha comida, eu geralmente atrasava um pouquinho mais o jantar, né? Então, ele comia 7, 7 e pouquinho, né? Quando ele tinha um lanchinho de pré-janta, eu adiantava um pouquinho, dava 6, 6 e pouquinho, e aí ficava tudo bem, né? Então, quando eu falo em ter rotina alimentar, não necessariamente tem que ser uma coisa fixa, né? Mas ter a rotina é importante olhar o dia a dia do teu bebê como um todo, né? E tem dias que são diferentes de outros, né? Hoje, daqui a pouco, ele comeu uma banana de lanche. Uma banana, ela tem um valor energético maior, por exemplo, se tu ofereceu 3 moranguinhos para o teu filho, né? Ele saciou ele, foi super importante naquele momento, mas entre a banana e o morango, provavelmente ele vai sentir fome antes se ele comer o moranguinho, porque ele tem menos energia. E tudo bem, né? É só tu adaptar, saber que tem que adiantar uma outra refeição um pouquinho. Só isso, né? Então não é um problema. Muito mais que se preocupar com o horário certinho que teu bebê tem que comer, é se preocupar nas refeições, né? Ter tantas refeições por dia, ter os horários ou ter essas refeições programadas, né? Vai ter 2 lanches da tarde, vai ter o jantar, né? Mas o horário que isso vai acontecer, isso é flexível. Depende do apetite, depende da rotina da casa, né? E depende do que foi a refeição anterior. O teu bebê, ele tem opção de estar com pouco apetite se ele teve uma refeição, né, antes muito energética. Então, se o lanche da tarde foi muito energético, foi cheio de calorias, talvez o jantar ele não vai comer tanto quanto tu espera. E o contrário também pode acontecer, né? Se o lanchinho foi mais leve, se ele não comeu bem no lanchinho, provavelmente ele vai comer melhor no jantar. Então, preste atenção nesses sinais do seu filho, que ele fala tudo através do jeitinho deles, a gente começa a prestar atenção no que está acontecendo, não só naquele momento, mas o que aconteceu antes no dia dele, né? Ou a gente presta atenção se está saindo dentinho, eles ficam, né, com menos fome, se ele está doentinho. Criança doente muda tudo, criança doente, tu não tem que seguir uma rotina. A criança que tá doentinha, tu vai se tiver que dar peito o dia inteiro, mesmo que ele tenha 1 ano, tu vai dar peito o dia inteiro, né? Porque ele tá doentinho. Agora, no momento que tá tudo bem, que ele se recupera, o apetite volta e aí se volta a rotina da mesma forma, né? Tem muitas mães que caem nesse erro. Mas eu vinha muito bem, assim, ó, meu bebê tinha 7 meses, ele vinha comendo muito bem todas as papinhas, aí ele teve uma otite, né, teve uma dor de ouvido, ficou 1 semana tomando antibiótico, não comeu direito, ficou muito mais tempo no peito do que comendo as papinhas, né,
E aí quando ele se recuperou, ele não quis mais saber dos alimentos, né? Isso acontece muito. Só que lembra que quem conduz são os pais. Então se respeita, claro que se respeita, né? E se oferece mais mamadeira, se oferece mais peito no momento que a criança está doentinha. Só que no momento que essa criança recupera, também tem que partir dos pais o movimento contrário. Bom, agora nós vamos voltar à rotina normal. E ele não vai sair comendo tudo de novo, porque estava muito bom para ele daquele jeito, né? De receber um aconchego maior no peito, é muito mais fácil tomar mamadeira do que comer a papinha, né? Mas com muito carinho, com muito cuidado, mas também com firmeza, né? Porque dar amor também é dar limite. É importante que os pais vão retomando essa rotina de novo. Então, ficou uma semana sem comer porque estava doentinho, ficou mais no peito e numa mamadeira. Depois, ok, começou a voltar o apetite, eu vou introduzir o almoço de novo, né? Não vou oferecer o peito naquele momento, não vou oferecer a mamadeira naquele momento, vou oferecer a jantinha de novo e aos poucos essa rotina volta a ser restabelecida. Não precisa degringolar tudo, né? Não precisa ter tudo por água abaixo, porque o seu bebê ficou doente 2, 3 dias, uma semana, né? Tem uma fase de adaptação, de volta à rotina. Mas lembra que o norte é aquele, eu tenho que voltar para aquele ritmo, eu tenho que voltar a ensinar o meu filho que ele tem vários momentos de comida sólida durante o dia e não é mais só peito. Ai, mas por que, né, coitadinho? Porque tu tá dando amor pro teu filho, né? E tu sabe que se ele tem mais que 6 meses, o leite materno, por mais que ele seja maravilhoso, ele não vai suprir todas as necessidades dele, tá? A mamadeira não vai suprir todas as necessidades dele. Só que ele não sabe. Ele vai procurar alguma coisa que mate a fome dele e que seja aconchegante. O que tu acha mais aconchegante que o peito, né? Só que a gente, como pais, tem que ir conduzindo, porque eles não têm esse discernimento ainda. Então volta a rotina de novo. Volta a introduzir a frutinha, volta a introduzir a papa de almoço, volta a introduzir o jantar. E tu vai ver que daí uma semana, mais ou menos, tá tudo bem de novo, tá? Então não pode desistir. Vai ter um pouquinho de choro ali no meio, com certeza, né? Mas o choro é normal e os pais vão conduzindo com carinho, com cuidado, com paciência, mas tem que voltar para a rotina normal, mesmo que ele ficou doentinho por alguns dias.